Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te exaltamos, eterno, pela oportunidade, Senhor, a qual o Senhor, meu Pai, pela misericórdia nos concede de aqui estar na casa, na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra fiel, pela tua palavra verdadeira, meu Deus. Visita, meu Pai, meus irmãos, as minhas irmãs, visita os ouvintes, meu Pai, os de perto, os de longa distância, Senhor. Trabalha, Deus, em cada vida, em cada alma, em cada coração, tirando, meu Pai, os empecilhos, as barreiras, e nos alimentando, nos abençoando, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Fala conosco, meu Pai, nos abençoa, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis assentar, desocupe a tua mão e dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Glória a Deus. Eu peço, por favor, aos irmãos, à igreja, toda a atenção, toda a reverência à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para nós neste culto maravilhoso. Meus irmãos, falamos aqui nas duas últimas sextas-feiras, no primeiro, no segundo dia, falamos acerca desse texto, no versículo 10, versículo 11 e também o 12 e 13. E hoje nós vamos estar falando do verso 14 até o verso 17 a 18, se assim o Senhor Deus permitir. Quero pedir aos irmãos, por favor, toda a sua atenção, que são palavras de Deus, palavras profundas, palavras de ensinamento. Nós estamos estudando acerca da armadura de Deus, acerca do revestimento, que esse não é visível, que esse não é palpável, mas é um revestimento que é espiritual e é para todos nós, para a igreja de Deus, para que nós possamos nos revestir, ser cheio para a nossa trajetória, nos nossos dias que nós estamos na terra, caminhando até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar aqui acerca de cada uma
né, da armadura, né, que juntando cada peça formará a armadura de Deus, né, por completa. E quero lembrar, meus irmãos, que cada peça da armadura de Deus, ela tem um propósito específico, né, e é também essencial, né, para a vida espiritual, né, de cada irmão e da igreja de Deus de uma forma geral. E também, né, é certo que quando nós nos revestimos dessa armadura, né, diariamente, todo dia, porque essa armadura não é algo que nós iremos recebê-la, né, num todo, né, de uma vez toda, como se veste uma blusa, como se veste um casaco no frio, e ali então estamos vedados, né, do frio, do gelo, do vento. Essa armadura, na verdade, nós diariamente, cada dia, como as nossas obras, cada passo, cada uma das nossas atividades, ela vai nos preparando, né? Ela vai se encaixando em nós, e assim nós então vamos nos revestindo dessa armadura dia após dia, de acordo com o que nós vamos praticando a palavra de Deus. E assim então nós estaremos preparados, né, para enfrentar as batalhas espirituais com a força e com a proteção de Deus, nosso Pai, por intermédio da palavra e por intermédio do Espírito Santo que em nós habita. Amém, meus irmãos? Só uma simplificação, né, da situação para os irmãos entenderem, porque às vezes nós vamos fazer a campanha e alguém vai falar: eu fiz os 3 dias da campanha, orei, jejuei, mas nada aconteceu, estou me sentindo frágil. Mas enfim, nós vamos entender então como que isso funciona. A primeira coisa, meus irmãos, versículo 14, quero chamar a tua atenção, a palavra de Deus, que você esteja com a tua Bíblia aí na dispensação, né, aberta para a nossa avaliação. Veja o versículo 14 do capítulo 6 de Efésios, diz assim: estais, pois, firmes, né? Não é oscilando, mas estar firme. Firme quer dizer esteja preparado. E ele continua dizendo: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então aqui a primeira peça da armadura chama-se cinto da verdade, né? Cingido o nosso lombo com a verdade. E meus irmãos, quando se fala em cinto, o cinto ele não é para um mero efeito. O cinto ele serve, talvez alguém pode usar um cinto para enfeite, mas geralmente o cinto, quando se coloca, o cinto é para segurar alguma coisa, o cinto é para prender alguma coisa. No caso, por exemplo, um homem, ele vai usar o cinto, ele coloca o cinto, na verdade, para poder fixar melhor a sua calça, né? Talvez uma mulher coloque um cinto entre uma roupa e outra para fixar melhor, para não ficar tão folgado, né? Para prender alguma coisa. Então o cinto, de certa forma, ele serve para isso. E aqui nós estamos falando do cinto da verdade. Veja bem que essa descrição do cinto, na verdade, representa a integridade. Veja bem, representa a integridade e a verdade de Deus, que mantém cada um de nós firme. Então, quando se coloca o cinto, quando é para prender, para manter algo firme, para não ter preocupação que vai cair ou não, aqui nós observamos que esse cinto, ele representa essa integridade, representa a verdade de Deus, que mantém cada um de nós firmes. E veja, amados e queridos irmãos, que quando se fala acerca que é a verdade de Deus, nós lembramos da palavra do Senhor. Pode conferir que está em 8:32, né, do Evangelho segundo escreveu João, aonde o Senhor Jesus, ele relata lá dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, ou a verdade os tornará livre, como está em outras traduções. A palavra do Senhor mostra para nós ainda, no capítulo de número 14, no versículo 6 do Evangelho de João, outra base está escrito lá: eu sou o caminho, a verdade, que é o que nós estamos dizendo aqui, e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Então nós acabamos de ver
que este cinto da verdade, ele representa toda essa integridade, que é a verdade de Deus, que mantém os crentes firmes. Se nós não tivéssemos o conhecimento da verdade, nós nunca iríamos andar como a Bíblia nos ensina. Se nós não tivéssemos o conhecimento da verdade, o Espírito de Deus, ele não teria como atuar na nossa vida. Uma coisa é ligada na outra. Então, observa, meus irmãos, que nós podemos aplicar essa primeira situação, o cinto da verdade, de maneira honesta, transparente e buscando verdade em todas as situações. Aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus. Aquele que é de Deus, ele procura a verdade, ele gosta da verdade. Aquele que é de Deus, ele procura andar como Deus. Veja bem, falando a questão da verdade, chegou um dia que Moisés, ele estava cansado, ele estava muito atribulado, né? Porque o peso da responsabilidade para uma pessoa só, né? Tudo que se chama responsabilidade, que está sobre o lombo de uma pessoa só, é muito pesado, é muito árduo, né? Não existe pessoas que aguentam uma responsabilidade sozinha. A responsabilidade precisa ser distribuída para ser feita. A obra de Deus precisa ser distribuída, precisa ser feita em grupos, né? A obra de Deus não é feita por uma única pessoa, então precisa ser distribuída. Quando Moisés, ele fazendo a obra de Deus, ele tomando conta lá de 2, 3 milhões de pessoas ou mais, né, caminhando pelo deserto, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que chega um momento que o fardo está tão pesado, que ele aconselha com o seu sogro Jetro, e a Bíblia vai mostrar para nós, a Bíblia vai nos revelar, que Jetro vai dizer para ele: olha, você precisa arrumar homens de verdade. Espera aí, homens de verdade? Quer dizer, você está dizendo, você precisa de homens verdadeiros? É porque existem homens falsos, é porque existem homens que não são verdadeiros. Isso era no início, meus irmãos, era antes, não era hoje não. Ele está dizendo, naquela época precisava de homens verdadeiros, homens que praticam a verdade, homens que sirvam o Deus da verdade. Essa era uma das qualidades a qual Jetro instruiu Moisés que procurasse esses homens, que procurasse 70 homens verdadeiros, homens que gostassem da verdade, que fossem verdadeiros e que serviam o Deus da verdade. Foi difícil? Talvez não. Moisés conhecia o povo e ele escolheu então esse povo. E a Bíblia diz que então o Senhor Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés, distribuiu sobre os 70, eles foram cheios da presença, a glória de Deus se manifestou sobre eles foram batizados com o Espírito Santo, e Moisés ainda continuou cheio. Então a verdade solidifica, a verdade mantém o homem firme, mantém o homem de pé. Olhando para a parte B desse versículo de número 14, a Bíblia diz: e vestida a couraça da justiça. Meus irmãos, alguém chegou a olhar, a procurar saber o que é a couraça da justiça? Qual é a finalidade? A finalidade da couraça da justiça é para proteger o coração do homem, para proteger o coração do indivíduo, simbolizando a justiça de Deus, que guarda cada um de nós de uma maneira literária contra a injustiça do pecado. Veja, Deus é justiça, o pecado é injustiça. Então, para que nós não venhamos ser injustiçados, essa couraça da justiça, ela vai proteger aqui o nosso tórax, o peitoral. O ponto crucial é o nosso coração, ela será como um escudo para proteger.
E analisa comigo, por exemplo, Isaías, aqui, 59, o profeta messiânico, 59, 17, diz bem assim: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de um zelo como de um manto. Isso aqui, queridos e amados irmãos, esse versículo aqui de Isaías está mostrando sobre nós como Deus, Ele veste, como Ele reveste e como Deus, Ele protege todos aqueles que são seus, desde do tempo do povo de Israel, quando peregrinava, quando estava caminhando pelo deserto, quando estava cativo. O Senhor sempre procurou proteger, o Senhor sempre procurou guardar o seu povo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Se você tiver curiosidade de aprender a guardar a palavra de Deus, 5 verso 8, 1 Tessalonicenses diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então aqui ele está falando sobre couraça da fé, ou aqui no nosso texto, couraça de justiça, couraça da fé e couraça do amor. Qual que é a aplicação? Para que serve essa couraça? Para que serve essa couraça da justiça? Para proteger o nosso coração. A finalidade disso, veja, devemos viver de acordo com os princípios de justiça de Deus, protegendo o nosso coração, o coração individual, contra a corrupção. Amados e queridos irmãos, isso aqui é muito interessante quando se fala proteger o coração do homem. Pastor, mas por que proteger o nosso coração? Porque, meus irmãos, a Bíblia fala para nós em Jeremias, aqui no capítulo de número 17, supostamente muitos têm decorado, 17:9, o Senhor diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração, ele é enganoso. A palavra de Deus fala para nós que de todas as coisas que nós devemos guardar, de tudo que é mais importante na nossa vida, nós devemos guardar o nosso coração, porque é por intermédio do nosso coração, é do nosso coração que sai o caminho da vida. Só que, lembrando a igreja de Deus, que o nosso coração ele precisa ser guardado, protegido, porque aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, o nosso coração às vezes que é muito querido, que é muito puro, o nosso coração que às vezes nós damos tanto ênfase a ele, o Senhor, ele diz no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, no versículo de número 21, ele diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, saem os adultérios, saem as fornicações, saem os homicídios, saem os furtos, saem a avareza, saem as maldades, sai o engano, sai a dissolução, sai a inveja, sai a blasfêmia, sai a soberba, sai a loucura. Todos estes males procedem
de dentro do coração do homem e contamina o homem. Então é necessário a couraça da justiça, para que ela possa bloquear, tampar o nosso coração dessa seta, porque ela entra e ela sai. Então nós precisamos dessa proteção, para ela não entrar no nosso coração, para nós não vivermos uma vida de amargura. Porque se nós não tivermos a couraça da justiça, presta atenção, quantas pessoas que têm uma vida amarga, quantas pessoas que não conseguem ligar o seu pensamento em Deus, presta atenção, quantas pessoas que não conseguem orar 5 minutos, que diz, eu não consigo ligar a minha mente em Deus, eu não consigo ligar o meu pensamento ao céu, eu não consigo falar com Deus. Sabe por quê? Amargura no coração. O coração está cheio de maus pensamentos, o coração está cheio de iniquidade, está cheio de pecado, está cheio dessas coisas que nós lemos aqui em Marcos 7, 21 e 22. Então é necessário primeiro uma limpeza, é necessário despojar de tudo isso e pedir para o Senhor colocar sobre nós a couraça da justiça. Lembra que cada armadura, que cada peça dessa armadura, nós conquistamos ela dia a dia, de acordo com a nossa vivência da palavra de Deus, de acordo com as obras que nós vamos praticando, de acordo com a Bíblia. Não pense, eu fiz a campanha, não pense, eu fiz o voto, vou sair daqui como um soldado romano, vou sair daqui como um homem de lata. Não! Você vai sair revestido, ou você vai se tornar revestido de acordo com o que você praticar cada uma dessas situações. A terceira situação está no versículo 15. Do capítulo 6, que diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Vamos simplificar, calçando o Evangelho da paz. Veja, queridos irmãos, que os calçados, de uma forma geral, em todo indivíduo que o calça, representa uma prontidão e a preparação para levar o Evangelho da paz. Prontidão e preparação para levar o Evangelho da paz. Aí você olha para os teus pés e diz: ixi, eu estou sem esse calçado. Por quê? Porque eu não estou levando o Evangelho. Eu estou sem esse calçado, por quê? Porque eu não estou levando o Evangelho da paz, eu não estou semeando a semente, eu não estou pregando a palavra de Deus. Exatamente, essa campanha é para que você entenda isso e para que você busque esse calçado. Mas de que maneira eu vou conseguir este calçado? Romanos capítulo 10, versículo 15, está um pouquinho aí atrás. O apóstolo São Paulo, ele escreveu no capítulo 10, no versículo de número 15, presta atenção: e como pregarão se não forem enviados? É uma pergunta que ele está falando. Como que será pregado se não for enviado? Ou seja, como que alguém quer pregar se ele não é enviado, se ele não é direcionado para fazer a pregação? Então ele diz, como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como que é? Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz. O apóstolo São Paulo, ele está mostrando aqui para nós que aqueles que levam o Evangelho de paz, aqueles que levam o Evangelho de libertação, aqueles que levam o Evangelho de transformação, o Evangelho de salvação, ele está mostrando aqui para nós que os pés desses
são formosos, porque a própria palavra irá calçar este homem, esta mulher, esse anunciador de boas novas. Observe, queridos e amados irmãos, quando Isaías, no capítulo de número 52, é muito interessante a palavra de Deus, como que ela trabalha intercalada, como que o Espírito de Deus trabalhou no Antigo Testamento e também trabalhou no Novo Testamento. Capítulo de número 52, no versículo de número 7, Isaías dizia antes de Paulo: quão formosos são os montes, aliás, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Meus irmãos, anunciar a palavra de Deus não é fácil, porém, anunciar a palavra de Deus também não é difícil. Ué, mas se não é fácil, não é difícil, porque precisa apenas um mistério para nós fazermos essa obra, para os nossos pés serem formosos, para nós sermos bem-aventurados. Nós precisamos de uma coisa: nós precisamos da graça, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo da nossa vida. Presta atenção, deixa eu falar uma coisa aqui, guarda no teu coração, faça como quando você pega um ferro quente, coloca no teu corpo e marca. Guarde isso no teu coração que eu vou dizer. Meus irmãos, quando nós não temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, não existe crente valente. Quando o crente está sem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele é covarde. Todo crente que não tem, guarda no teu coração que eu estou dizendo hoje, todo crente que não tem a presença do Espírito Santo, ele é covarde. Pastor, peraí, se você tem, não é teu caso. Quem tem, receba o que eu estou dizendo e busque a presença do Espírito Santo. O crente que não tem o Espírito Santo, que é covarde, ele não tem capacidade para orar, ele não aguenta, ele não tem força, ele não se dispõe para orar, ele não se une para orar, ele não quer sentir a glória de Deus, ele não quer sentir a presença de Deus. Preste atenção, ele sempre arruma desculpa para não estar na oração, ele sempre chega no meio, ou melhor, depois que a oração acabou. Quando alguém vai falar alguma coisa, ele: eu estou aqui que só Deus sabe como que eu estou. Está mais gelado que uma geladeira e quer aparentar que ele está cheio do Espírito de Deus, mas não tem nada. Está tremendo de medo, não é de presença, é de medo. Ele não tem vigor, ele é covarde, ele não consegue louvar o hino, ele não consegue louvar, ele tem vergonha, ele tem medo. Isso é falta da presença de Deus. Ele não consegue dar uma saudação, porque a covardia coloca medo, ele fica gago, ele fica mudo, porque falta da presença de Deus. Para evangelizar, entregar o folheto, dizer: homem, mulher, Jesus te ama, vá para a igreja, busque a Deus, Jesus tem um plano, tem um projeto na tua vida. Ele treme, ele não tem coragem, mas ele tem coragem de entregar panfletinho do político, falar alguma coisa: olha, ele prometeu isso, vai fazer aquilo, vai fazer, ele faz tranquilo, passa a peroba na cara e vai embora. Mas para fazer, para evangelizar, ele não tem coragem, ele é covarde, ele não tem o Espírito de Deus. Para pregar a palavra de Deus, ele treme: não, porque eu não estou preparado, porque eu não meditei. Por quê? Por quê? Eu pergunto: se Jesus voltar, você está pronto para ir para o céu? O infeliz não vai estar pronto. Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo na vida dele. O negócio dele é com o mundo, o negócio dele é com a carne,
O negócio dele é com tudo que é evento, tudo que é festa do mundo, ele está envolvido. Mas com as coisas de Deus ele não tem coragem, não tem capacidade para isso. Eu quero dizer, minha irmã, meu irmão, se você tem covardia, se você tem medo, cospe isso fora, faz igual a cobra quando vai entrar na água, cospe o veneno ali numa folhinha, entra na água, mergulha, volta, pega o veneno e vai embora. Lança fora a covardia, lança fora o medo, porque isso não é coisa de crente. Nós precisamos ter a plenitude do Espírito de Deus. Nós vamos aprender aqui como nós vamos adquirir isso, e um dos pontos é se unir na oração. É orando que nós vamos nos encher, que nós vamos buscar a presença, a plenitude do Espírito Santo de Deus, porque sem isso nunca vamos conseguir. Segunda coisa, ou melhor, a aplicação disso, nós devemos viver de acordo com os princípios da justiça de Deus, protegendo o nosso coração, protegendo a nossa vida, e o mais importante, devemos estar sempre preparados, prontos para compartilhar a mensagem de paz e a mensagem de reconciliação do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele nunca pode negar uma oportunidade. O homem e a mulher de Deus, ele precisa estar pronto, ele precisa estar atento. Uma coisa, presta atenção, eu sempre falei e falo, eu vou aproveitar a ocasião, uma pessoa que eu admiro, a minha mãe. Minha mãe não tem estudo, nunca estudou, lê a Bíblia, pela misericórdia, fez um voto com Deus, o Espírito Santo usou a vida dela, ela lê, para escrever ela não escreve nada, mas para ler ela lê qualquer coisa, você fala, puxa vida, essa pessoa deve ter estudado horrores, mas não, o Espírito de Deus a ensinou. Detalhe, aonde ela vai, seja ônibus, metrô, trem, na rua, na fila do médico, qualquer lugar, ela abre a boca e ela já fala de Jesus, é na hora, é coisa rápida. Ela chega perto da pessoa, você pode estar meio do lado, começa a contar, 1, 2, 3, 4, quando chega a 5, máximo 10 segundos, ela já está falando de Jesus. O crente que tem o Espírito de Deus, o negócio dele é falar de Cristo, ele não nega de falar de Jesus. Hoje está diferente, as pessoas, os crentes de hoje falam de tudo, fala de novela, fala de futebol, fala de política, briga, discorda, contenda, mas o nome de Jesus você não ouve, nem fala tchau, Deus abençoe, Jesus te guarda, ele tem vergonha de falar. Então nós precisamos estar calçado os nossos pés com o Evangelho da Paz, para que nós possamos levar essa mensagem, para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos estar capacitados para compartilhar a mensagem de reconciliação, ou a mensagem da salvação, a mensagem de libertação, a mensagem de paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta parte da armadura está aqui no verso 16, que diz, tomando sobretudo o escudo da fé. Espera aí, escudo da fé. E ele continua dizendo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja que aqui ele já está mostrando para nós que a função do escudo é bloquear. A função do escudo é limitar, é bloquear, como ele mesmo está dizendo aqui para nós, todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, sem esse escudo, nós seremos um alvo fácil do diabo. E olha que o diabo não erra o alvo. Ele pode ser zaroio,
ele pode ter um olho só no meio da testa, ele pode ser cego, mas ele não erra o alvo. Por isso que cada um de nós precisamos desse escudo, o escudo da fé. Interessante é que o escudo da fé nos protege contra os ataques do inimigo, apagando todas as setas inflamadas do maligno no âmbito espiritual. Por favor. Então essa é a função do escudo. Não existe nenhum soldado, não existe ninguém que vai a uma guerra que não tenha uma proteção, que não tenha uma barreira, que não se apoie em alguma coisa maior, mais forte do que ele. Eu sugiro a você ter Cristo como seu escudo. Eu sugiro a você ter Cristo como a sua proteção. O capítulo 11 do escritor aos Hebreus, talvez alguém ainda não leu, por favor. 11:1, o escritor aos Hebreus deixou claro, e aqui está a definição de uma palavra que no grego diz pistes, ou traduzido para o português se diz fé. E ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Ela é o firme fundamento. O firme fundamento, meus irmãos, aqui traduzindo quer dizer o fundamento sólido. O firme fundamento é o fundamento sólido das coisas que se esperam. Eu espero algo, que esse algo não existe, mas pela minha fé, esse algo está materializado, está como esse granito aqui, está solidificado. E ele continua dizendo, e a prova, aliás, é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Por quê? Porque eu estou alicerçado, eu estou calçado, eu estou com meus pés em cima disso. E ninguém vai mudar. Olha, quando nós olhamos para o Salmos 40, nós vemos o salmista Davi dizer: esperei com paciência no Senhor. E o Senhor, Ele se inclinou para mim. E havendo então se inclinado para mim, o Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Oh, que bênção! Então o salmista está dizendo que ele estava orando, ele estava esperando. Mas veja, amados, igreja, ouvinte de Deus, olha o versículo de número 2 do capítulo 40 de Salmos. Olha como o salmista está esperando em Deus. O salmista não está como nós, na nossa cama, na varanda, numa rede, sei lá, em alguma árvore, em algum descanso. O salmista aqui, a Bíblia diz que ele está num charco de lodo. O salmista está com urgência. O salmista está gritando: Jesus, 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 socorre-me! Ele está clamando. Por quê? Porque ele está no charco de lodo. Ele está ali se afundando, cada dia mais ele está descendo. O desespero está tocando nele. Ele está sentindo ali o mal, o gelo da morte. Ele está no charco de lodo. E a Bíblia diz que ele então clama com paciência. O negócio está feio, o chicote está estalando, o inimigo está guerreando. Ele está ali com o escudo, aguardando ali, recebendo os açoites, recebendo a pancada. Mas ele está ali aguardando, dizendo: Senhor, socorre, Senhor, socorre teu servo, me ajuda na
minha pouca força, eu não neguei o teu santo nome, Senhor, eu estou aqui, me socorre. Ele esperou com paciência. E aí o versículo 2 diz que o Senhor então, ele se inclinou para mim. O Senhor se inclinou para o salmista. E o que o Senhor fez? O Senhor tocou nele. O Senhor o pegou, e a Bíblia diz que o Senhor tirou ele daquele charco de lama, aquele charco de lodo. O Senhor tirou ele daquela situação difícil e firmou seus pés sobre uma rocha. Lacatobia, calamassuri, canta, labracheia. Olha para mim, olha para você, olha para ti, olha para nós. No momento da dificuldade, em vez de nós buscarmos paciência, buscarmos perseverança, para que Deus nos socorra, o que nós fazemos é virar as costas e dizer: esse negócio de ser crente não dá certo, porque olha a prova que eu estou passando. Você acha que você retrocedendo, você acha que você afinando, você acha que você sendo covarde, Deus ficará com medo? Ai, agora, coitado de mim, ele vai sair da minha presença, eu vou perder um. Ai, não, eu vou ter que fazer. Nunca. Quem tem que temer a Deus e dar-lhe glória é você. Quem tem que temer a Deus e dar glória somos nós. Não Deus tem que temer alguém como nós, insignificante. Labassuriana, labaia, se você está na prova, se você está no charco do lodo, não sei onde tu está, eu quero dizer, continue pedindo paciência, continue pedindo sabedoria, continue orando, continue em paz, porque o Senhor, Ele vai te ouvir, no momento certo Ele vai te pegar, Ele vai te tirar desse vale, Ele vai te tirar dessa prova, e Ele te firmará os teus pés sobre uma rocha. Você crê na palavra de Deus? Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Primeira epístola universal do apóstolo São João, lá no seu capítulo 5, no versículos de número 4, é isso? João 5, 4. Está escrito bem assim: porque todo o que é nascido de Deus, ele está dizendo, todo o que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E pastor, nunca vence nada. Você é nascido de Deus? Capítulo 3, verso 7 do Evangelho de João, na parte B, é o tema do nosso ministério, diz: necessário vos é nascer de novo. Vamos ler aqui novamente? Porque todo o que é vencido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Então, primeira coisa, você precisa ser nascido de Deus. Você precisa ter Deus na tua vida. Ah, pastor, já tenho Deus no meu coração. Só que isso não basta. A Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. E aquele que ouve a voz de Deus, ele pratica os mandamentos de Deus. Ele coloca em prática tudo aquilo que Deus manda por intermédio da sua palavra. Ah, se Deus quiser é assim. Eu aceitei Jesus, mas não vou mudar minha vida. Eu aceitei Jesus, mas eu vou viver assim. Eu aceitei Jesus, mas eu vou andar assim. Eu aceitei Jesus, se Ele quiser, do jeito que eu sou. Você acha que Jesus é o diabo? Você quer continuar vivendo como você quer vir para a igreja, mas continuar vivendo como você está vivendo? Você está vivendo servindo o diabo. A igreja está sendo só um lugar de entretenimento, só um passatempo, mas o teu Deus é o diabo.
Por quê? Porque você está vivendo segundo a vontade dele. Tudo que ele manda você fazer, você faz. Você bebe, enche a cara, você prostitui, você adultera, você mente, você rouba, você joga. Tudo que a Bíblia condena, você faz. Ah, eu estou na presença de Deus, meu coração é de Deus. E servindo o diabo? Se você for de Deus, tem que haver renúncia na tua vida. Se não houver renúncia, você não é de Deus. A aplicação do escudo da fé mostra que nós devemos confiar em Deus e em suas promessas, usando nossa fé para nos proteger contra dúvidas e contra tentações. A nossa fé protege-nos da dúvida. A dúvida é indecisão, e Deus não trabalha na indecisão. A palavra do Senhor mostra essas duas coisas, a dúvida e a tentação. A tentação está ao nosso derredor. O diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A vontade dele é destruir o homem, a vontade dele é destruir a mulher de Deus. Então vamos aplicar a nossa fé para nos proteger de toda a dúvida e de toda a tentação. A próxima parte da armadura encontra-se aqui no capítulo 6, versículo 17 de Efésios, que diz: tomai também o capacete da salvação. Meus irmãos, o capacete da salvação, esse talvez deva ser o mais fácil para nós entendermos. Por exemplo, algum ciclista aqui, ou alguém que usa moto, por que se usa capacete? Qual que é a finalidade? A primeira coisa, você compra uma moto, a primeira coisa junto com a moto, talvez antes dela, você tem que comprar um acessório, e que você não pode deixar ele por nada. Qual é o nome dele? Capacete. Por que se usa o capacete? Para proteger aquilo de mais importante no nosso corpo, que é o que? A cabeça, que é o que? O cerne de tudo na nossa vida é a nossa cabeça. Então o capacete, ele nos protege. O capacete protege a mente, simbolizando a salvação que nos guarda e nos dá segurança. Essa é a finalidade do capacete. Detalhe, a nota adicional acerca disso está em 1 Tessalonicenses 5:8. Nós até lemos que fala sobre o capacete da esperança e da salvação. Então esse capacete é o capacete da esperança, o capacete da salvação, que livra os homens, que livra todos nós, e que dá a nós segurança, que nos livra dos desastres, que nos livra da seta na nossa mente. Como nós lemos também em 59:17 de Isaías, no princípio, é onde o Senhor, ele pôs sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Então o Senhor, ele coloca sobre a nossa vida para que nós não venhamos cair facilmente, para que a seta, é comum às vezes nós orarmos por alguém e o Senhor dizer: eis que eu estou colocando um capacete sobre a tua cabeça, te livrando da seta, das más conversações. Então quando o capacete está na nossa cabeça, nós não emprestamos o nosso ouvido para o diabo. Ele vai falar, mas ele vai falar sozinho, porque nós estamos protegidos, o nosso ouvido. Ele pode tentar colocar algo sobre a nossa cabeça, ele vai tentar, mas nada vai atingir o nosso cérebro, porque a nossa cabeça vai estar protegida. Não vai vir nenhum pensamento maligno, não vai vir nenhum pensamento diabólico, demoníaco, satânico, nenhum pensamento terreno, porque o capacete vai estar na nossa cabeça. Nós vamos estar em paz, em harmonia com Deus. A nossa mente vai estar guardada, a nossa mente vai estar protegida pelo capacete da salvação. Nós estaremos protegidos, nós
nós estaremos com a nossa salvação ali em dia, nós estaremos ali na certeza, louvado seja Deus, que o inimigo talvez possa estar tentando, porque ele vai tentar todos os dias, mas nós estaremos protegidos contra essa situação. A aplicação disso, nós devemos manter nossa mente focada na salvação que temos em Cristo, protegendo-nos contra pensamentos negativos e contra desânimos. Meus irmãos, uma coisa, a fé, aliás, a nossa salvação, ela é por fé. Não adianta nós tentarmos fazer qualquer coisa que por intermédio disso que nós estamos fazendo, nós iremos ser salvos. A nossa salvação é por fé. Você crê na tua salvação? Creio, então lute por ela. Você crê na tua salvação? Creio, lute por ela. A salvação ninguém tira de nós. Então nós precisamos crer, nós precisamos ter isso na nossa mente. Eu sou salvo, eu tenho salvação em Cristo. Aí o inimigo vem, se você não está capacete, ele joga: será que eu estou salvo? Será que realmente eu estou salvo? E o inimigo sempre vai te levar para uma tangente, ele vai sempre te levar para outro caminho, sempre com uma incerteza. Eu acho que não, lá no mundo eu fiz isso, lá atrás eu fiz aquilo, ontem eu fiz assim, hoje eu pensei isso, hoje eu vi tal coisa na rede social, na internet, hoje minha carne inflamou, eu acho que eu não estou salvo. E se entrar dúvida na tua mente, você perderá a tua comunhão com Deus, você deixará de ter a tua ligação com Deus. Nós precisamos estar crente todo dia, ligado com Deus. Vem luta, vem seca, o pecado inflama, mas o Senhor é poderoso para nos livrar de tudo isso. Os irmãos estão entendendo? Outra coisa, no verso 17, que no caso aqui é o último, chamado espada do Espírito. Espada do Espírito, espada do Espírito, aonde ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Todos são importantes, mas supostamente, para mim, essa aqui é uma das mais importantes. Veja que a espada do Espírito é a palavra de Deus, como aqui menciona, nossa arma tanto de defesa quanto de ataque contra todas as forças do mal. Veja que a espada, nós atacamos o inimigo, e com a espada nós defendemos o inimigo, nós nos defendemos do inimigo. Então, como eu disse aqui, para mim é uma das mais importantes. Observa bem que em Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12, está escrito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Essa é a palavra de Deus. Essa é o poder da palavra. Ela é penetrante. A segunda referência, a segunda base, Mateus, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, o Senhor Jesus jejuando 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. E o diabo, vendo que o Senhor Jesus estava com fome, que o Senhor Jesus não comia, ele olhou para o Senhor Jesus, talvez ele pegou ali um cesto de pedra, e apresentou ao Senhor Jesus, e disse para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. O nosso texto base, Mateus 4,4, o Senhor Jesus diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda
a palavra que procede, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja, meus irmãos, que primeira coisa, a palavra de Deus, ela é viva, ela é afiada, ela é poderosa. Mais do que qualquer espada de dois gumes, tem o poder na vida do homem, na mente, na alma. A palavra de Deus, ela é ofensiva contra os espíritos exteriores, contra os espíritos das trevas. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus ofende e Jesus derruba por terra o Satanás. Então Jesus o venceu nas provações relacionadas na Bíblia, mencionada na Bíblia, pelo poder da palavra. Jesus não usou outro artefato, Jesus usou a palavra. E o que me chama a atenção, não tenho nada contra, mas a gente tem muitos meios de fazer isso, muitas formas, mas o que me chama a atenção hoje é os crentes, preocupados com o corpo. Só que não preocupa com o que ele come, ele se preocupa com o corpo. Deixa eu falar, eu perdi agora de abril para cá quase 20 quilos. Talvez apareça, mas eu perdi quase 20 quilos. Estou na academia? Não, mudando hábitos de comer, hábitos alimentares. Ah, passou no especialista, passou? Não passei nada, estou comendo bem, tranquilo, comendo com saúde, com sabedoria. Emagreci quase 20 quilos. Ah, pastor, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ir lá malhar, eu tenho que ir lá porque o médico falou: se eu não ir, eu vou. Quantos crentes estão indo para a academia, estão dando lugar para o diabo, está virando alvo de olhos de lobos? Quantos crentes que caíram, estão caindo, irão cair, porque a carne é fraca? Quantos? A gente preocupa com a carne, a nossa preocupação é a carne, nós não estamos preocupados com a nossa alma. Nós não estamos preocupados com o nosso espírito, a nossa preocupação é a carne. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo, ele não está preocupado com a tua carne, porque a tua carne, ela não vai para o inferno. O que vai para o inferno é a tua alma, tanto quanto para o inferno quanto para o céu. A carne não vai, não se preocupe com a tua carne, não se preocupe, a tua carne não vai para o céu, não preocupe com a tua carne, ela vai entrar no céu, nem o teu sangue, nem a tua carne, preocupe com a tua alma. Preocupe com a tua alma. Veja, interessante é que nós devemos estudar e meditar a Bíblia, usando a palavra de Deus para nos guiar e defender contra as mentiras, contra as ciladas do nosso inimigo, chamado Satanás. Mas a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer ouvir uma pregação, a gente não quer ouvir uma oração, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, mas o que nós estamos fazendo na igreja? Receber bênção. Qual é o problema de receber bênção? Nenhuma. Mas, espera aí, vamos refletir uma coisa. Se eu sou um pastor, eu sou um pastor lobo vestido de pastor, como hoje está assim, a maioria está assim. É difícil você achar um pastor que é um pastor, está quase impossível, porque a maioria é lobo. Não estou citando o nome, se alguém se doer, que vira ovelha. E qual que é o intuito do pastor lobo? É destruir as ovelhas, é tirar lã, gordura de ovelha, é supostamente ser homem de Deus, é supostamente ser profeta de Deus, é supostamente ser um mensageiro de Deus.
E o povo não quer saber de adorar, o povo não quer saber de palavra, o povo não quer saber de compromisso, o povo não quer saber de andar na linha, o povo não quer saber de renúncia, o povo quer saber de bênção. Então é bênção que você quer, é bênção que o diabo dá. É bênção que você quer, é bênção que o Satanás dá. Por quê? Porque não se cumpre, porque não acontece. Porque se eu sou um falso pastor, se eu sou enganador, mentiroso, Deus não está comigo, quem está comigo é o diabo. O que está acontecendo na tua vida não é de Deus, é proveniente das trevas, proveniente de Satanás. É por isso que o povo está desse jeito, do jeito que está. Um monte de crente covarde, um monte de crente preguiçoso, um monte de crente que não quer saber de nada das coisas de Deus. Ah, eu quero ir pela vitória, ah, eu quero isso por causa daquilo, e não quero saber de mais nada. Amados irmãos, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos estar unidos em Cristo, no corpo de Cristo, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos evangelizar, nós precisamos trazer pessoas. Interessante, crente não evangeliza, presta atenção no que eu vou dizer. Hoje o povo não está querendo evangelizar mais. Ninguém pega folheto e vai evangelizar dizendo Jesus te ama, mas o que é de crente que sai em bolinho de 2, 3, 4, entregando folheto de político nessa época de eleição, não está escrito na face da terra. Eu estou perguntando para os irmãos, o que está acontecendo com o crente? O que está acontecendo com nós, meus irmãos, pelo amor de Deus? Cadê o temor? Cadê o chamado? Cadê a responsabilidade? Eu não tenho coragem de colocar uma camisa Jesus te ama, mas eu coloco a camisa com a foto do bandido, porque é bandido, porque ele roubou, ele rouba, ele vai te roubar, como vai nos roubar. Mas eu estou ali, por quê? Porque eu vou ganhar um trocadinho, porque eu vou ganhar um café, porque eu vou ganhar uma cesta básica, porque ele vai me dar um visto de alguma coisa. Eu pergunto para você, a salvação da tua alma, será que isso é melhor do que a salvação da tua alma? E a renúncia, onde está? Amados irmãos, eu encerro essa palavra dizendo para a igreja, vamos praticar cada uma dessas ações aqui, do verso 14 ao verso 17, vamos praticar. Vamos praticar aqui, como a Bíblia diz, cingir os vossos lombos com a verdade, com a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação, tendo a espada do Espírito. Vamos buscar de Deus, vamos buscar esse conjunto, praticando a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, que está cheio de crente fraco, por isso que está cheio de crente morto, parece que está vivo, mas está morto, porque não está vestido da armadura de Deus. Ah, eu orei 1, 2 vezes, Deus não me deu, eu parei. Meus irmãos, aqui nós vemos que isso aqui é constante, é uma busca constante. Então persevere, pelo amor de Deus, desperte, acorde do sono da indolência, desperte desse mundo. Esse mundo é engano. O diabo está deixando todo mundo paranoico, o diabo está deixando todo mundo deitado em campos verdejantes, achando que está tudo bem, mas o fim está aí. O que há de vir virá, ele não tardará. Deus, ele quer ver obra, Deus, ele quer ver alguma coisa de nós. Meus irmãos, se o Senhor voltar, ele vai pedir conta daquilo que ele colocou na nossa mão e o que nós vamos apresentar para ele. Eu espero que você não seja aquele crente sem vergonha que diz, eu creio na misericórdia de Deus. Sabe o que você vai receber da misericórdia? Fogo. Naquele dia não haverá misericórdia. A Bíblia fala, se você quiser ler e entender o que eu estou dizendo, lê lá o capítulo 25, versículo 14 em diante do Evangelho de Mateus. Aqueles 3 homens receberam de Deus, cada um segundo a sua capacidade. Aquele que recebeu um talento, ele guardou, escondeu. Quando o Senhor voltou, ele foi lá, cavou, tirou. Senhor, está aqui, ó, deixa eu limpar a tua, o que é teu está aqui, do jeito que o Senhor me deu. Mal e negligente servo, antes eu tivesse dado os meus ao banqueiro, que hoje eu teria o meu conjuro. Amarrai o servo inútil de mão e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Não há misericórdia no dia do juízo. A misericórdia tem hoje, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a graça. A misericórdia, se nós mudarmos as nossas atitudes, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Mas pós-túmulo, esquece misericórdia.
pois nós já estamos condenados pela palavra. Se nós não mudarmos, não haverá misericórdia, não seja enganado. Então espero, meus irmãos, que essa campanha trouxe a nós, venha trazer a nós, na verdade, um despertamento para nós nos revestirmos, nos achegar a Deus, na oração, no louvor, na meditação da palavra, no jejum, buscando colocar em prática a palavra de Deus, para que assim nós possamos ser revestidos pela armadura do Senhor. Amém? Que Jesus, o Senhor, abençoe a tua vida, e as palmas bem alegres exaltem o Senhor Jesus. Graças a Deus.